Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de poder, né, meus irmãos? Eita glória, Pai do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal. Entre com muita alegria. Deus abençoe sua vida, porque você está na mesma fé, na mesma concordância do que a céu aqui, acreditando nessa obra em nome do Senhor Jesus, porque é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E você entre com alegria deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu, se inscreva, em nome de Jesus, para nós ir aí juntinho na mesma fé, na mesma concordância, no ID do Senhor. E a serva está em oração pela sua vida, em nome de Jesus, que as promessas e as grandezas e as maravilhas do Senhor venham se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. É isso que eu desejo ao meu coração. Eu profetizo na sua vida, que todas as vezes que você enviar para as pessoas esta palavra, a oração, o louvor, o Senhor venha te visitar. Porque tudo é nu para o Senhor, nada é vestido. Ele conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Se nós estamos sinceros ou não. Então, se você ama almas, pessoas, a palavra de Deus fala que nós temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Então, vamos amar. E os inimigos, melhores ainda, amar de todos os nossos corações, porque a palavra do Senhor também fala. Nós vamos retribuir o mal com o mal? Não, retribua o bem, porque o bem vence. É só o bem que vence. O mal não flui. Pode até tentar, mas quando nós estamos na presença do Senhor e colocamos nas mãos dele, ele toma providência em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos andar assim? Já apresentei sua vida, já apresentei as orações, as petições, os seus propósitos, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já o Senhor está no controle da palavra, já estou aqui preparado espiritualmente para trazer a palavra, então estamos aí firmados aqui. E Deus se agrada desta obra com diligência, com amor e com temor. Glória a Deus! E quando você for assistir a palavra, ouvir a palavra, não assista pela metade, nem o louvor, nem a oração. Por quê? O Senhor jamais vai fazer algo na sua vida pela metade. Não, dê reverência para a palavra, para a oração, para o louvor. Dê reverência para as coisas de Deus. E Deus te honrará. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos começar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Eita glória, Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? E a palavra hoje não é pequena, mas que Deus me dê graça. Ele falou que ia colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Eu acredito e creio assim em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos para Isaías capítulo 12, versículo 3. E o refrão da palavra fala assim: as fontes de salvação. As fontes de salvação. Vamos prestar atenção na palavra que o Senhor quer falar conosco essa noite, em nome de Jesus. E nós vamos para o versículo 3. Aleluia. Nós vamos para o versículo, meus irmãos, não é o 3, espera aí. É 12, 3. Versículo 12, 3. É o 3, meus irmãos. Versículo 3 do 12. Do capítulo 12. Versículo 3 fala assim: e vós com alegria, e vós com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. Olha aí, vou ler mais uma vez. E vós
com alegria tirarei águas da fonte da salvação. Começou bem, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Vamos aprender sobre as fontes da salvação. Existem muitas fontes importantes que podemos tirar água para matar a nossa sede espiritual, pois suas águas são puras e cristalinas. Assim podemos com alegria buscar água nas fontes da salvação. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. Em Jeremias capítulo 17, versículo 13, Jeremias escreve que o Senhor é a fonte das águas vivas. O Senhor é a nossa fonte primordial de salvação. Do Senhor vem a salvação. Alegria, aleluia, glória a Deus. Em João capítulo 3, João capítulo 3, João capítulo 7, glória a Deus, aleluia, perdão. João capítulo 7, versículo 37 e 38, o próprio Senhor da salvação diz, o próprio Senhor da salvação diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Forte, glória a Deus, aleluia. Em João capítulo 4, versículo 14, o Senhor disse o seguinte para uma alma sedenta: aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Senhor é a nossa fonte primordial de salvação, porque Ele nos salva, tanto dos perigos desta vida, como também nos salva para a vida eterna. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Aleluia, Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro afirma que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Glória a Deus, aleluia. A segunda fonte de salvação que podemos beber e a fonte da graça é a fonte da graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve que: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus a graça e a fé, glória a Deus, aleluia. Em Salmos 6, versículo 4, Davi implora ao Senhor dizendo: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Em Em Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo afirma que: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 20,
a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E em Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo ainda escreve dizendo: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A terceira fonte de salvação que devemos tirar água, a fonte da vida. De acordo com João capítulo 4, versículo 6 até o 15, a mulher samaritana se dirigiu à fonte de Jacó para buscar água. E acabou se encontrando com Jesus Cristo, a fonte da vida. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória é forte, hein? Deus é soberano, meus irmãos. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, lemos que o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de água para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrimas. Glória a Deus, aleluia, forte. Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. É forte a palavra, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 6, o próprio Jesus disse, eu sou o alfa, o ômega e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus, aleluia. Ele é o alfa e o ômega. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Provérbios capítulo 14, versículo 27, Salomão escreve que o temor do Senhor é uma fonte de vida. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Quem teme a Deus também tem fonte de vida. Glória a Deus, aleluia. O temor de Deus é uma fonte de vida. É forte, meus irmãos. Eu vou repetir. Em Provérbios capítulo 14, versículo 27, Salomão escreve que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços da morte. E de acordo com João, capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo é a fonte da vida abundante. Eita glória! Jesus Cristo é a fonte da vida abundante. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Devemos evitar beber em fontes rotas que não retém as águas e tira a água das fontes da salvação, pois o Senhor é o verdadeiro manancial de água viva. Jeremias capítulo 2, versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir a conclusão para ficar eficaz em nossos corações. Devemos evitar beber em fontes rotas que não retém as águas e tirar a água da fonte da vida, da salvação, pois o Senhor é o verdadeiro manancial de água viva. Jeremias capítulo 2, versículo 3, até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda honra e toda a glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Que palavra gloriosa, né, meus irmãos? Ele é a fonte da água da vida. Jesus é a fonte da água da vida. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Ele é fiel, Ele é soberano. Ele é digno. Ele é perfeito. Não há outro igual a Deus. Não há outro lugar para você buscar essa fonte da água da vida. Não há outro lugar. E não é em qualquer poço. É só em Jesus.
Tem muitos poços de águas falsas por aí. Mas Jesus, ele é o verdadeiro e único Deus que nos traz a água viva, a água da vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar posse em nome do Senhor Jesus e dar um glória por esta palavra? Meus irmãos, entendeu? Aqueles que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, que está aí no canal aí assistindo a palavra em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. E o Senhor te faz um convite. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Você entendeu a palavra? Então você vai ali no cantinho, tem um particular com ele, você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, trilha os meus caminhos, toma a direção da minha vida, da minha casa, da minha família. E o Senhor vai fazer isso. Ele, primeiro de tudo, já vai tirar esse fardo pesado que você está tendo aí e vai te dar o dele que é leve. Glória a Deus. Vai te dar um refrigério na sua alma. E vai te dar inteligência e sabedoria para você entender a palavra dele que ele está falando aqui. E você vai prosseguir nela, na Bíblia. Porque quando você lê e você estuda a Bíblia, nada você pode te enganar aí na face da terra, nem no mundo. Em qualquer lugar que você vai falar: não, a palavra de Deus não fala assim. Não, a palavra de Deus não é assim. Não, a palavra de Deus não diz assim. Então você está entendido e sábio. Então você não tem como errar. Glória a Deus, aleluia, no dia a dia. Você vai andar certinho na palavra, na vontade do Senhor, e aí em comunhão com Deus, e deixa Deus trilhar os seus caminhos e anda em comunhão com Ele, apresentando a sua vida, sua casa, sua família, em oração e em comunhão com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor. E para você que saiu também, o convite é para você que saiu da presença do Senhor. O Senhor está fazendo esse convite para você. Volta, 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 filho, enquanto é tempo. Volta, ovelha, volta para o meu aplico. Eu estou chamando. Eu quero dar livramento. Glória a Deus. Só em mim há livramento. Só em mim há força, coragem, bom ânimo, perseverança, salvação, água da fonte. Beba dessa água que nunca mais você vai ter sede. Aleluia. Toda honra e toda glória é dada, meu Senhor. Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Meus irmãos, você que conhece alguém, Deus tocou no seu coração, te apresentou alguém, você lembrou de alguém, mande esta palavra e se inscreva. Peça para se inscrever e assistir o canal. Deus vai trabalhar pela vida desta pessoa. Deus vai trabalhar na vida desta pessoa. A boca dele falou que aonde chegar esse canal, com a palavra, com o louvor, com a oração, ele vai operar proezas e maravilhas. Só você crer e acreditar. Glória a Deus. Eu planto a semente no seu coração, você planta no coração de alguém, Deus faz a obra. No meu, no seu e no coração dele. E a palavra vai no id, ó, e nós vamos caminhando juntinho na mesma fé, na mesma concordância. Não esqueça, eu estou em oração pela sua vida e pela vida daquele que você vai mandar a palavra. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.